Brasileiros, é o seguinte, a gente vai entender agora a relação de PG e função ainda, né? Só que agora com os exemplos, tá? Vamos ver como é que isso funciona na prática, certo? Então, ó, tá aqui o exemplo. Ele fala assim: sejam a, seja a PA 5 menos um e 7 de razão menos 6, de razão R igual a menos 6. E a função f de x igual a 7 vezes 2 elevado a x. Determine os 5 primeiros termos da PG dos f's da PA, né? Ó, que é o f de 5, o f de menos 1 e o f de menos 7 e a razão dela. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, ele pediu os 5 primeiros termos desta PG aqui dos Fs desta PA. Só que se você ver nessa PA, a gente só tem 3 termos, né? Só que ele fala 5 primeiros termos. Então a gente tem que descobrir os outros termos. Para a gente descobrir, é simples. Ó, inicialmente obtemos os 5 primeiros termos da PA. Desta PA aqui em cima, para a gente calcular os Fs dos 5 termos. Então, ó, para a gente achar os termos de PA, é simples, né? Eu acredito que todo mundo lembra como que a gente faz isso. A gente já tem aqui os outros termos e a gente tem a razão, que é menos 6. Então eu pego, como eu estou me referindo a PA, eu pego o termo e somo com a razão e eu acho um outro termo. Por exemplo, o termo, sei lá, A3 da minha PA é igual ao A2 mais a razão, né? É sempre o termo antecessor mais a razão, eu acho o termo sucessor. Nesse caso aqui, eu tenho 5 menos 1 menos 7. Para mim achar esse termo, eu faço menos 7, que é o termo antecessor, mais a razão, que é menos 6. Então vai ficar menos 7 mais menos 6, que na hora que eu faço aqui a regra adicional, vai ficar menos 7 menos 6, que dá menos 13. Depois eu faço a mesma coisa aqui nesse outro termo, o antecessor, que é menos 13, que é o que eu descobri agora, mais a razão, que a razão é menos 6, então é menos 13 mais menos 6, fazendo a regra de sinal, vai dar menos 13 menos 6, que dá menos 19. Então eu já achei os 5 primeiros termos da minha PA. Agora eu posso calcular os 5 primeiros termos da PG, que os 5 primeiros termos dessa PG nada mais é do que os Fs desta PA calculado na função dada, certo? Então é o que a gente vai fazer agora. Inclusive vai substituir aqui, que eu nem botei os valores aqui. Vamos fazer isso juntos, certo? Então vamos lá, Brasil. Ó, o primeiro aqui da PA é 5. Eu vou calcular o F de 5. Então eu venho aqui, ó, eu fiz até uma tabelinha aqui para facilitar. Coloquei aqui em cima o x e aqui embaixo os valores da função. Então a primeira coisa que a gente tem que calcular é o f de 5. Então eu tiro o x e ponho 5. F de 5 vai ser igual a 7 vezes 2 elevado a 5. Fiz aqui embaixo, ó. 7 vezes 2 elevado a 5, 2 elevado a 5 é 32, que vezes 7 dá 224. Então, vou até colocar aqui, ó, 224. Certo? Depois, eu tenho que calcular o f de menos 1, né, ó, que é o f do meu segundo elemento aqui da PA, né? F de menos 1 vai ficar 7 vezes 2 elevado a menos 1. Aí você tem que lembrar que um número elevado a um expoente negativo é 1 sobre ele elevado ao expoente positivo. Nesse caso aqui, como é 2 elevado a menos 1, é 1 sobre ele, que é o 2 elevado ao expoente positivo, que é 1, né? Ó, tava menos 1, ficou 1. Então aí eu faço a multiplicação, né? Que isso aqui é uma multiplicação de fração, né? 7 vezes 1, 7. Tem um 1 aqui embaixo, né? 1 vezes 2, 2. 2 elevado a 1 é o próprio 2. Certo? Então isso daqui deu 7 sobre 2, né? Então vou vir aqui no valor do menos 1 e vou colocar 7 sobre 2. O próximo é o menos 7. Vou calcular o f de menos 7.
Então, vamos lá. F de menos 7 é igual a 7 vezes 2 elevado a menos 7. 2 elevado a menos 7 é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a 7, né? É 1 sobre o termo elevado ao expoente que estava positivo, né? Então, vai ficar 7 vezes 1 sobre 2 elevado a 7. 2 elevado a 7 é 128. Então, fica 7 vezes 1 sobre 128. Aí, isso aqui é multiplicação de fração, né? Ó, quando eu falei que tem um 1 aqui embaixo, é assim que a gente faz, né? A gente imagina, escreve tudo em forma de fração, aí faz 7 vezes 1 que dá 7 e 1 vezes 128 que dá 128. Então, aqui é 7 sobre 128, que é o valor do f de menos 7. Agora, a gente vai calcular o f de menos 13. Vamos lá. F de menos 13, tá aqui embaixo, ó, é igual a 7 vezes 2 elevado a menos 13. 2 elevado a menos 13 é 1 sobre 2 elevado a 13, né, ó. 2 elevado a 13 dá 8.192. De novo, né, ó, faz o que a gente fez aqui em cima, imagina que tem um 1 aqui embaixo. Aí vai ficar 7 vezes 1, 7, e 1 que está aqui embaixo, neutro, vezes 8.192, dá o próprio 8.192. Então, o resultado vai ficar 7 sobre 8.192. Vou colocar ele aqui, ó. Se a câmera começar a focar, 7 sobre 8.192. Certíssimo. Depois, ainda tem o f de menos 19, né, ó, o último, que não deu para fazer aqui embaixo, tive que fazer aqui do outro lado. Então, ó, tá ali em cima. Ó lá, o f de menos 19. F de menos 19 é 7 vezes 2 elevado a menos 19. E aí, de novo, 2 elevado a menos 19 é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a 19, né? E ainda vezes o 7. 2 elevado a 19 dá 524.288, né? Então, de novo, a gente imagina que tem um 1 ali embaixo do 7 e faz a multiplicação de fração. 7 vezes 1, 7. 1 vezes 524.228 é o próprio 524.228. Então, fica 7 sobre 524.228. Então, com isso, né, ó, logo os 5 primeiros termos da PG nesta ordem, né, na ordem que a gente fez, né, do primeiro elemento, segundo, terceiro, o quarto e por fim o quinto, é 224, 7 sobre 2, 7 sobre 128, 7 sobre 8.192 e 7 sobre 524.288, certo? E aí, ó, lá no exercício ele pedia para determinar, né, ó, determine os 5 primeiros termos da PG, que a gente já determinou, e pedia para calcular a razão. E aí, ó, calculando a razão, a gente vai lembrar daquela fórmula que eu falei no vídeo anterior, né, ó, que a razão desta nova PG, a nova PG que se forma calculando os Fs da PA dada jogando nesta função, é calculada pelo valor do A da função, né? Ó, que o A é o número que acompanha o X, né? O número que eleva, que no caso ali é o 2, elevado à razão, né? A razão da PA, que no caso ali é menos 6. Ó, a razão da PA dada é menos 6. Então fica 2 elevado a menos 6. Aí, de novo, aquela propriedade lá, né? 2 elevado a menos 6 é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a 6. E 2 elevado a 6 é 64. Então, a nossa razão é 1 sobre 64. Tá? Então, nesse exercício, ele pedia para calcular, determinar os 5 primeiros termos da PG, né? Calculada em função da PA e da função ali. Fizemos isso e calculamos a razão. Tá? É isso aí, só que pedia. Agora tem um outro exercício aqui para usar só esta propriedade aqui, ó. E ele falava assim: determine o valor de A de modo que a função do tipo exponencial f de x igual a 2 vezes a elevado a x, aplicada aos termos de uma PA de razão 3,
gere uma PG de razão 125. Então ele quer saber qual que é o valor desse A aqui, né? Então é simples a gente fazer isso. A razão da PG é igual ao coeficiente A da função elevado à razão R da PA. Então ali está a fórmula, né? A razão é igual a A elevado à razão da PA. A razão da PG foi dada, né? Ó, que ele quer que seja igual a 125. Então eu só substituir. O A é o que eu quero descobrir. E a razão R é 3. Eu só substituir ali também. E aí não tem o que eu fazer muito, né? É só eu passar esse 3 ali que está elevado no A para o lado de lá como sendo a raiz cúbica de 125, né? Ó, raiz cúbica de 125, que é 5. Lembrando que a raiz cúbica é um número que vezes ele mesmo 3 vezes dá um número que está dentro da raiz. E esse número é o 5. 5 vezes 5 vezes 5 dá 125. Então, portanto, o valor do A, né, o valor do A dessa função ali é o 125, tá? É importante a gente saber essa relação aqui, porque essa relação facilita muito na hora de a gente resolver alguns tipos de exercícios, tá?